25, me confirma com amém. Diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faze tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um dos mandamentos seus. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Esse texto, meus irmãos, se encontra em uma das parábolas que encontramos em toda a Bíblia Sagrada. O texto em que lemos é uma das parábolas bastante conhecida dos leitores. É um texto bastante conhecido e por muitas das vezes ministrada aos nossos corações. Todos nós sabemos que esse texto se trata da parábola do filho pródigo, ou em algumas epígrafes vai estar escrito a parábola do filho perdido. Mas se nós fizermos uma leitura precisa e atenta para as palavras ditas por Jesus, nós vamos ver que não existe apenas um filho perdido. Geralmente costumamos atribuir e pregar e dizer que só havia um filho perdido e atribuímos isso ao pródigo. Mas no texto em que nós lemos, é bastante preciso e entender que existe também um filho perdido dentro da casa. Atribuímos o filho perdido, o pródigo, porque ele sai da casa, sai da presença do Pai. Mas se você for ler atentamente aqui, o filho mais velho também vai estar perdido dentro da casa. E pensando um pouco nesse texto, o Senhor me trouxe ao coração um tema para esta mensagem: a síndrome do filho mais velho. A síndrome do filho mais velho, ela tem permeado em nosso meio. Quando eu falo em nosso meio, eu falo da igreja brasileira. Eu falo do meio de nós cristãos. Quando Jesus ele vai falar uma parábola, geralmente ele vai trazer alguns ensinamentos mais profundos para nossas vidas. E é bem difícil compreender uma parábola. Não é à toa que os discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 13 e o verso 10, eles perguntam a Jesus por que o Senhor, ou por que ele falava em parábolas.
Jesus ele vai responder e vai dizer aos discípulos, dizendo que a vocês é dado a conhecer os mistérios de Deus, ou os mistérios dos céus. Percebam que nós fazemos parte de um grupo privilegiado. Nós fazemos parte de um grupo que temos a receber algumas orientações celestiais através das Escrituras Sagradas. Se toda a igreja parasse para pensar e entendesse a riqueza que tem na palavra de Deus, seríamos como pessoas melhores. Procurávamos servir a Deus de uma maneira melhor. É interessante, meus irmãos, que quando Jesus começa a trazer esta parábola, no capítulo 15, nós vamos nos deparar com pelo menos dois grupos que vão se aproximar de Jesus naqueles dias. Lucas capítulo 15, o versículo 1 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Percebam que havia uma classe de publicano e de pecadores, e essa classe saía do seu lar para ouvir as palavras de Jesus. Nós identificamos textualmente aqui que havia uma classe que gostava de ouvir as palavras de Jesus, mas de contrapartida também, aonde Jesus estava uma classe que ainda se infiltra em nosso meio. A Bíblia vai dizer que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, percebam que outra classe que vai estar no ambiente em que Jesus está é uma classe de murmurador. E essa classe de murmurador geralmente é atribuído a escriba e a fariseu. O tempo passou e essa classe ainda existe em nosso meio, como também existe a classe que gosta de ouvir as palavras de Jesus. Eu não quero me deter nesta noite aqui para a segunda classe. Eu vim de casa disposto a pregar para aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para estar ouvindo um murmurador. Eu tenho tempo em me deixar desgastar para aqueles que gostam de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Jesus vai continuar a trazer alguns ensinamentos de formas parabólicas. Se você for ler Lucas capítulo 15, ele vai contar pelo menos algumas parábolas nesse capítulo. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida, e em seguida ele conta a parábola da dracma perdida. E a sequência da parábola, ele vai continuar falando acerca de uma parábola. E é essa parábola aqui que nós iremos de pensar um pouco, que é a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. Como eu já falei anteriormente aqui, é interessante pararmos para pensar que existia um filho perdido longe da casa, e existia um filho também perdido dentro da casa. O tempo passa e esta síndrome ainda continua. Existem pessoas que estão perdidas
dentro da casa do Pai. Existem pessoas que até se vestem como nós, mas estão perdidas dentro da casa do Pai. Acompanhe comigo Lucas capítulo 15, e o versículo 11 vai dizer: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o versículo vai continuar dizendo: e o pai repartiu os bens entre eles. Percebam que Lucas ele vai escrever de uma maneira precisa, quando ele diz que o pai repartiu os bens entre eles. Ora, se quem pede a herança é o mais moço, por que é que ele vai repartir entre eles? Dentro da cultura judaica, o que este moço acaba de fazer aqui, o que ele está desejando de uma forma indireta, é que o pai viesse a morrer. Mas é interessante aqui também, que há por parte do filho mais velho uma omissão. Ele, sendo o mais velho da casa, ele tinha por obrigação de reconciliar o mais moço com o pai. Ele não poderia ficar de uma maneira omissa. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz: porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Quando eu e você temos a oportunidade de ser um apaziguador, de trazer uma conciliação para alguém, não se omita, faça, porque omissão é pecado, e pecado é algo que nos afasta da presença do nosso Deus. O filho mais velho aqui, ele poderia ser alguém, um pacificador, mas ele também estava interessado naquilo que o pai tinha para dar. O tempo passa e essa síndrome ainda permeia dentro da igreja. A síndrome do filho mais moço e a síndrome do filho mais velho ainda está no seio da igreja. Costumamos geralmente dizer: Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo. Geralmente pedimos mais e agradecemos menos. Mas eu venho nessa noite dizer para você aqui: agradeça mais por aquilo que o Pai já tem te dado. O Pai te deu a salvação, o Pai te deu a libertação, o Pai riscou o teu nome do livro da culpa e escreveu no livro da vida, e por isso é motivo de glorificarmos ao Cordeiro Santo de Deus. Ele estava interessado naquilo que o pai tinha para oferecer. Será que você já parou para pensar que dentro de nossas igrejas existem pessoas que estão na igreja não pela pessoa que o pai é, mas o que ele pode dar? Eu vou para a igreja porque eu quero ter o meu nome em destaque. Eu vou para a igreja porque ele é o dono do ouro, da prata, e pode me dar aquilo que eu quero. Bem maior ele já lhe deu. A salvação é garantida pelo ato sacrificial na cruz do Calvário, e é por isso que nós estamos aqui, para louvar e bendizer ao Cordeiro de Deus. Ele continua, meus irmãos, dizendo:
ainda no versículo 28. Antes de irmos para o 28, é necessário pararmos aqui no versículo de número 25. A Bíblia vai dizer que o filho mais velho estava no campo. O filho mais velho estava no campo. Se ele estava no campo, quer dizer que ele estava trabalhando. Ele tinha uma responsabilidade. O pai havia atribuído a ele uma responsabilidade. O problema da minha geração é que não se contemos com aquilo que o pai tem nos dado. Sempre queremos mais. Sempre estamos de olho em algo que não nos pertence. É interessante aqui que essa palavra campo no grego é o mesmo que agros, e ela vai muito mais além que um pedaço de terra. Quando falamos de campos, falamos do mundo, falamos de colheita espiritual, lugar onde a palavra de Deus é semeada. Existem algumas pessoas em nosso meio que o pai tem confiado o trabalho, que o pai tem entregado algo em suas mãos, mas não se contenta com aquilo que o pai deu. Percebam aqui que ele tinha uma responsabilidade na casa do pai, e ao mesmo tempo que ele tem uma responsabilidade na casa do pai, ele também é insensível com a volta do seu irmão. Você quer dizer o que com isso, pastor? Eu quero dizer para você que existe algumas pessoas em nosso meio que é insensível àqueles irmãos que estão voltando, que é insensível com aquela irmã que está voltando para a casa do pai. A síndrome do mais velho ainda permeia em nosso meio. Ao invés de aconselharmos os mais novos a não saírem da casa do pai, estamos de olho naquilo que ele fazia dentro da casa. Percebam, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer no versículo 28, que ele ficou indignado e não queria entrar. Ele não queria entrar. Romanos capítulo 12, o verso 15, vai dizer o 16: alegre-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Tenha o mesmo modo de pensar um dos outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários e humildes. Paulo vai entender o que é se alegrar com aqueles que estão se alegrando. O problema da minha geração é que não se alegra com o que Deus tem feito na vida do irmão, que não se alegra que o irmão está voltando para casa. Era para ele ter ficado lá, era para ele ter morrido lá fora mesmo. Tenha cuidado, porque alguém que você está falando é alguém que Deus separou, é alguém que Deus trabalhou, é alguém que Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário, assim como derramou por mim, assim como derramou por você, derramou por toda a humanidade. Então abra as portas, abra os seus braços e deixe o Pai trazer quem Ele quer, e de maneira e na hora que Ele quer. Aleluia. O problema é que já não se alegramos mais. Para nós
infelizmente, como cristão, se está na igreja ou não, tanto faz. Mas a Bíblia diz que nós devemos pensar do mesmo modo uns para com os outros. Qual é o sentimento de Cristo que tem em você? Será que o sentimento que você tem é um sentimento mundano e carnal e não um sentimento de Cristo? Porque Cristo padeceu, não foi só por você. Cristo não padeceu, não foi só por mim. Cristo padeceu por aqueles que estão lá fora também. A Bíblia vai dizer, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Sejam solidários com os humildes. O orgulho tem tirado muita gente da igreja. O orgulho tem com que feito muita gente por aí tenha caído do pedestal. Paulo vai entender isso, meus irmãos. Paulo vai entender isso de uma maneira gloriosa, dizendo: sede solidários com os humildes. Eles precisam ser abraçados também, independente da classe social, independente da conta bancária. Sede solidários. Sede solidário. E esse filho, meus irmãos, continua ainda de uma forma desrespeitosa com o pai. Ele está dentro da casa, mas está faltando com respeito com o pai. A Bíblia diz: saindo, porém, o pai o procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai. Olha a maneira ríspida que ele responde ao pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor. Essa pergunta e essas palavras deste jovem mais velho aqui é uma palavra que, vez por outra, nós ouvimos dentro de nossas igrejas. De que maneira? Faz tanto tempo que eu estou nesta igreja e ainda continuo sendo alguém, quem sabe, insignificante. Faz tanto tempo que eu estou aqui e o Senhor não me honra. Faz tanto tempo que eu sirvo e não subi um degrau de posição de uma forma eclesiástica. Fica tranquilo, tenha calma. No momento certo e na hora certa vai acontecer. Não deixe essa síndrome do mais velho permear o teu coração. Ele vai dizer: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento. Ele estava dizendo: faz tanto tempo que eu te sirvo e nenhuma falta, nenhum pecado eu cometi contra o Senhor. Mas o Senhor nunca me deu sequer um cabrito. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, meus irmãos, e percebo essas palavras desse jovem senhor aqui, ele vai se colocar em uma santidade. Ele vai dizer que nunca errou na vida, nunca cometeu falha alguma. Parece que Jesus está a pregar esta parábola para a igreja brasileira. Parece que Jesus está a falar à igreja do século 21. Tem muita gente por aí que se acha bom demais, que acha que é santo demais, que não comete nenhuma transgressão, nenhum pecado, acha-se superior aos outros. Paulo vai dizer, meus irmãos,
Em 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 15, a Bíblia diz: esta palavra é fiel e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo vai terminar este versículo dizendo: no qual eu sou o principal. Apóstolo Paulo vai se colocar em uma posição aqui, meus irmãos, do principal dos pecadores. E por que que nós, muitas das vezes, queremos ser melhores do que os outros? E por que que nós queremos ser superiores mais do que os outros? Esta síndrome do mais velho tem adentrado de uma maneira sorrateiramente em nosso meio. Esse espírito de uma pseudo-santidade, de uma igreja corintiana ainda está no nosso meio. Era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas era uma igreja carnal. Tem muita gente aí achando que tem, pensando que é, mas é carnal, é o que a Bíblia diz. Aleluia. Ele vai continuar dizendo, meus irmãos: mas o Senhor nunca me deu sequer para fazer uma festa com os meus amigos, nem um cabrito. A ingratidão deste jovem aqui é algo assustador. A ingratidão deste jovem aqui é a ingratidão de parte da igreja brasileira. Reclamamos de tudo, falamos de tudo que o Senhor tem nos dado. Quantos livramentos Ele tem te dado, quantos livramentos Ele nos tem dado, quantas necessidades Ele tem suprido em nossas vidas. E muitas das vezes somos ingratos a Deus, muitas das vezes nos tornamos ingratos e dizemos, reclamamos porque Ele não nos deu algo no momento e na hora certa que eu estava precisando. E muitas das vezes, quando o Senhor não nos dá aquilo que queremos, muita gente em nosso meio vira as costas para Ele. Mas é interessante, meus irmãos, a forma verbal que Ele vai tratar agora o seu irmão. Percebam, no versículo 30 a Bíblia diz: mas quando veio esse seu filho, esta palavra, esse seu filho, ela soa com um som de desprezo. Era alguém um dia que estava com ele à mesa, era alguém que, quem sabe, compartilhava o mesmo quarto, era alguém que compartilhava o mesmo ambiente. Mas olha a forma verbal que ele vai dizer: esse seu filho, com desprezo. E agora vai jogar no rosto do pai o que esse moço tinha feito. Ele vai dizer: esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, e agora o Senhor manda matar um bezerro gordo para ele, reclamando do que o pai tinha feito na vida do outro. Mas o pai, que é o retrato da graça e da misericórdia de Jesus em nossa vida aqui, é algo que nos chama a atenção. Olha a calma que o pai vai responder a ele, dizendo, verso 31, então o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Para
para o filho mais velho, é interessante que ele não atentava para tudo que estava dentro da casa, era dele, estava lá. O pai já tinha repartido os bens. O pai vai dizer: tudo que eu tenho é seu. Mesmo assim, em nosso meio, a igreja, alguns irmãos não conseguem compreender aquilo que o Pai já tem nos dado. Queremos sempre algo que é do outro, sempre queremos fazer aquilo que o outro faz. O Pai te chamou para uma causa específica. Se o Pai te chamou para louvar, então louva. Se o Pai te chamou para pregar, então prega. Não queira pregar se você não foi chamado para pregar. Não queira louvar se você não foi chamado para louvar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu sei, mas você está entendendo aquilo que eu estou dizendo. Não se meta naquilo que você não foi chamado para fazer. Exerça a sua chamada ministerial e desperta o dom que há em ti. O dom é do teu irmão, o teu é o teu. É assim que funciona. Todos nós temos um dom. Cabe a nós como igreja, cabe a nós como irmãos, sabermos e qual é o dom que há em nós. É porque ele prega bem, eu quero pregar igual ele. É porque ela louva bem, eu quero louvar igual ela. Tenha calma, que a unção que foi derramada sobre a vida do Eliseu foi diferente da unção derramada na vida de Elias. Foi 2 vezes mais. Então, se você quer unção dobrada, então dobra os seus joelhos e vai buscar a Deus em oração. Se você quer unção dobrada, então vai buscar a Ele, porque Ele é fiel para atender e te entregar de acordo com aquilo que está no coração e na vontade dEle. Aleluia. Ele vai dizer no verso 32: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Está
Milhares venham, sempre sairão. Glória a Jesus. Meus irmãos, antes de encerrarmos, sábado, culto do Ministério Infantil a partir das 16 horas. Venham, tragam uma criança, traga seus netos, seus bisnetos, tragam seus filhos,